Graça e paz. E como é bom a gente poder estar aqui outra vez com vocês, nos ouvindo, compartilhando a palavra de Deus. É sempre prazeroso entender o que Deus quer falar ao nosso coração e o que nós devemos fazer diante dessa fala de um Pai amoroso, de um Pai querido, de um Deus forte, de um Deus que nos conduz. Vivemos numa época, numa dimensão em que muitas vezes nós nem percebemos ou fazemos de conta que nem existe a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela existe sobre as nossas vidas, sobre o mundo todo, sobre todas as coisas que estão relacionadas ao universo, à sua criação. E você já parou para pensar sobre que muitas vezes você está sendo conduzido por Deus para situações que você nem imagina que sejam escolhidas, pré-determinadas por Deus para um propósito maior? As pessoas têm uma ideia muito errada do bom, do certo, né? Deus é bom, então só nos conduz por coisas boas. Deus é correto, só nos leva por caminhos retos. Claro que no final é exatamente isso. Mas para se chegar, às vezes, a um determinado local, é preciso passar por uma estrada. Essa estrada, ela pode ser esburacada, cheia de altos e baixos, cheia de curvas, mas o que está se mirando é aonde se vai chegar. Tá? Então, quando nós fazemos um passeio, vamos dizer, prazeroso, nós vamos visitar tal local turístico, às vezes, para chegar nesse local turístico, nós precisamos passar por caminhos difíceis. Eu gosto de trilhas. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um passeio no meio da natureza, no meio da mata, no meio da floresta, e vai passar por trilhas, as trilhas são complicadas muitas das vezes. Mas quando se chega lá naquele local que se pré-determinou, que se esperava chegar, valeu a pena toda a caminhada, todas as dificuldades. Então, uma das coisas que eu chamo atenção para isso é a questão dos problemas, das dificuldades das estradas da vida. Você está preparado para passar por essas estradas? Claro que não. Ninguém está preparado, até porque a vida é complicada, não é mesmo? Mas olha bem, o povo de Israel foi escravo durante séculos do Egito. E de repente ele começa a clamar por uma libertação. Então Deus ouve, Deus diz a Moisés, lá em Êxodo 2 e 3, que ouviu o clamor do seu povo. E chama Moisés para ir lá e tirar o povo do Egito. Até aí tudo bem, todo mundo conhece parcialmente pelo menos essa história, em que Moisés vai, pega o povo, lidera o povo, tira do Egito, depois das 10 pragas que Deus enviou contra o Egito. E aí nós temos aquele momento histórico em que Deus está conduzindo o povo, né, por caminhos que vão levar em direção ao Mar Vermelho. Quando chega na direção do Mar Vermelho, nas proximidades do Mar Vermelho, há uma cadeia de montanhas à esquerda e à direita, um relevo que bloqueia a esquerda e a direita, então o povo só tem como passar em linha reta em direção ao mar. Nesse exato momento, Deus permite que o faraó, junto com seu exército numeroso, tome uma nova decisão, e agora ele quer buscar o povo de volta e quer trazê-lo como escravo. Só que o que acontece? Nesse exato momento, que o povo já tinha experimentado, visto, não tinha experimentado em si, porque as pragas foram para o Egito, mas o povo de Israel já tinha visto as pragas de Deus contra os egípcios. Era uma experiência de milagres, de poder de Deus, até não poder mais ali. E agora o povo está entre dois paredões rochosos e o Mar Vermelho na frente, o Mar de Juncos na frente, e atrás nós temos ali o exército do faraó. E o povo se sente exprimido, apertado, e começa a dizer: olha, nós estamos numa situação complicada, difícil aqui. Não era melhor a gente ter morrido lá no Egito do que a gente ter passado por tudo isso até agora e morrer aqui? Então, leia comigo, por favor,
essa passagem e vamos meditar sobre os paredões, o mar e o inimigo que vem atrás. Vem comigo, leia comigo. Êxodo 14, verso 10 em diante. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Essa passagem é muito interessante. Embora ela seja retratada já em filmes e quadros, eu gostaria que você percebesse alguns detalhes aqui. Primeiro, quando Deus tira o povo o povo de Israel do Egito, ele não conduz ele por uma estrada maravilhosa, florida, com vistas fantásticas. Não, ele vai pelo deserto, né? E ele faz um caminho que parece estranho a um viajante. Esse caminho vai levar em direção ao Mar Vermelho, ao Mar de Juncos, seria a melhor tradução. E os dois paredões que eu falei, à esquerda e à direita. Justamente para que o povo de Israel ficasse sem poder ir nem para cá, nem para lá. Ele só tem que ir para frente e atrás vem o inimigo com um exército numeroso. É assim a nossa vida. Muitas vezes nós estamos entre dois paredões. Na frente não tem aparentemente como sair, para trás não dá para voltar, e aí se voltar a coisa vai piorar. E podemos ter essa sensação de abandono. O povo teve, mas ali foi uma falta de fé. O povo disse: olha, é melhor, a gente já tinha te falado isso, mas a gente preferia viver servindo como escravo no Egito do que estar aqui. É um absurdo uma declaração dessa. Quem é que gostaria de viver como escravo? Mas eles olharam naquele momento e disseram: olha, entre morrer aqui e ser escravo no Egito, a gente prefere ser escravo. Só que Moisés diz assim: olha, fiquem quietos, calem-se, aquietai-vos, né? Fiquem em silêncio e vejam o que Deus vai fazer. É isso que ecoou até os dias de hoje. Deus falando para nós assim: fica quieto. Ei, você aí, fica quieto, para de lamuriar, para de reclamar, para de achar que a solução é a sua vida regressa lá, os seus momentos ruins da vida. Para de pensar que é melhor viver o ruim do que ter uma experiência de fé, de poder. Para de pensar como se o passado fosse a solução e não o futuro que está logo ali à frente, mas o futuro que Deus tem reservado. Então Moisés disse: fiquem quietos, calai-vos e vejam. É preciso aquietar-se, é preciso calar-se, é preciso acalmar o coração para nós vermos esse poder de Deus. Porque senão a gente vai olhar para tanta coisa, a gente vai olhar para o que não deve olhar. Aí a gente vai olhar para as dificuldades à esquerda, à direita, a intransponíbilidade dos problemas à frente, a vida ruim lá atrás, os momentos ruins lá atrás. É preciso prosseguir. E quando Deus diz para Moisés: olha, não clama a mim, para de clamar, agora faz o seguinte, ordena ao povo que ande. Parece uma coisa maluca, uma coisa absurda, mas não vão dar para onde? A palavra ali é marchem, em forma militar, vão todos ordenadamente para frente. Mas aí alguém poderia dizer assim: mas tem um marzão ali na frente, tem um obstáculo intransponível ali na frente. Só que Deus diz assim: ordena ao povo que marchem, e tu, Moisés, pega a vara e estende ela sobre o mar, porque o povo vai passar a seco. É muito interessante. Primeiramente, eu quero te chamar a atenção nesses aspectos aqui.
O marzão está ali na frente, o obstáculo ali na frente. Pela fé, Deus continua te dizendo: vai para frente. Não recua. Não pensa em soluções. Deus te trouxe até aqui por um propósito, por essa estrada tem um propósito, e você vai ter que caminhar para frente. Você, mesmo tendo um marzão ali na frente, você vai ver que esse marzão vai se desfazer diante de você pela fé. Pela fé em Deus, não em você mesmo, mas pela fé em Deus. Hoje existe muito aquela coisa do positivismo, pense positivo, pense assim, não. Pense divinamente, pela fé em Deus. Quem tem poder é Deus. Nós não temos nenhum. Eu não tenho, você não tem. Nós não temos poder nenhum, nem para abrir mar nenhum. Deus diz: pega a tua vara, Moisés, estende sobre o mar, porque eu vou fazer vocês passarem um pé sequinho por ali. Já pensou? Era aquela visão que a gente tem do mar se abrindo, né? Dois paredões, à esquerda e à direita, sopra um vento e não sobra nem barro. O povo não passa no meio do barro, tendo dificuldade de caminhar. É seco. É como se passasse um grande aquecedor ali e a terra que do fundo do mar que estava molhada ficou sequinha. Eles estão passando agora todos ali. É exatamente isso que Deus tem nos dito. Fiquem quietos. Acalmem-se. E façam aquilo que eu disse. Vão pelo caminho que eu disse. É por essa estrada. Vão para frente. Deus está nos conduzindo para algo maravilhoso. Mas para chegar no algo maravilhoso, vai ter paredões à esquerda e à direita, vai ter um marzão ali na frente. Mas isso não é empecilho, porque pela fé nós vamos passar a pé sequinho esse marzão aí. Não há limite para a fé. Jesus tinha deixado isso muito claro. Se vocês tiverem uma fé do tamanhozinho do grão de mostarda, vocês já podem fazer as montanhas se removerem. Olha, tamanhozinho de um grão de mostarda. Não há limite para a fé. A nossa fé é num Deus todo-poderoso, El Shaddai, o Deus Altíssimo, El Elyon, o Deus que diz: eu sou. Ele te ordena: vai, segue em frente, porque você vai ver que você vai passar por essa situação toda. Pensa comigo, reflete e alimenta a tua fé. Deus te abençoe. Siga com a fé num Deus que te ordenou passar por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.